Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias e estou aqui mais uma vez, primeiro por agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, por ter visto meu vídeo, por ter feito seus comentários, por ter dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo. Passe para um amigo, para meu canal, para que meu canal possa crescer. Cada vez mais eu fico feliz e agradecido aos meus 325 amigos que se inscreveram no meu canal do YouTube. Se todos mais de 1000, né? E eu recebo por volta de 3 a 4 pessoas por dia pedindo para ser meu amigo no Facebook. Se todo mundo que me pede para ser amigo no Facebook fosse ser meu amigo no YouTube, olha como eu ficaria contente. Mas a vida é assim mesmo. Tudo bem, a gente tem que ter paciência. Eu não gosto do YouTube, pouco utilizo, mas agradeço também a você do YouTube que me pede para ser seu amigo. Eu aceito todo mundo, né? Eu quero mais uma vez, né, dizer o seguinte, que hoje é 14 de março, estou gravando esse vídeo, ele irá ao ar na sexta-feira. Sexta-feira, dia 17, né? Dia 17, sexta-feira, ele vai ao ar. Bom, gente, é um assunto que eu gosto, que eu tenho um palpite, eu só sei falar disso. Muita gente me acha até uma pessoa chata por gostar tanto de política. Eu gosto muito de política. E hoje, na terça-feira, né, dia 14, na coluna do Merval Pereira, do jornal O Globo, ele tem assim um nome, cujo nome é Buscando Atalhos, né, o nome do artigo de Merval Pereira. O Merval Pereira, eu conheci ele ainda jovem, sempre como jornalista no Rio de Janeiro, não tenho intimidade, nunca falei com ele, não sei nem, mas só sei que ele é um jornalista muito respeitado. Uns o acusam de ser conservador, eu vou respeitar tudo, eu não vou entrar no mérito. Só que uma coisa, o Merval Pereira é acadêmico, é presidente da Academia Brasileira de Letras, então é uma pessoa que a gente precisa de respeitar. Porque se ele está na Academia Brasileira de Letras, porque ele tem valor, né? Valor, ele já provou através de escrito, de livros, publicações, que é uma pessoa que merece fazer parte da melhor academia, né? Que é a Academia Brasileira de Letras. E ele vem no artigo falando o seguinte, que o PT, aqui na crônica, deixa eu ver quem é, novamente, a ideia estúpida do PT diz uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para resolver os problemas políticos, fazer uma reforma política. Pois o presidente da República, isso aí ideia só podia ser, né? Ideia de Humberto Costa, senador de Pernambuco. Por isso que a questão política no Brasil é muito séria, que o presidente da República não tem poderes, porque o poder está no Congresso, na Câmara e Senado, e tem que fazer uma reforma política. Gente, vamos falar sério. A Constituição de 1988 é muito clara. Ela não aceita convocação de Assembleia Nacional Constituinte para nada. A reforma da Constituição brasileira é feita através de emendas constitucionais. Não tem nenhuma previsão de uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Tanto é verdade que eu tenho aqui um livro onde ele traz transcrito as palavras, né, do presidente Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, no dia 5 de outubro de 1988, quando ele, da festa de solenidade, né, da promulgação da Constituição. E ele diz claramente, né, de uma forma muito sincera, muito honesta, que o seguinte, que a Constituição, vou ver se eu acho aqui, me permita, diz assim, o discurso de Ulisses Guimarães se coaduna com a ideia de que não há possibilidade de haver Assembleia Constituinte. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, em Brasília, não tem a previsão de
convocação de Assembleia Nacional Constituinte para qualquer fim. Reforma da Constituição é através de emendas. Emendas de revisão foram 6, depois de 5 anos, portanto, 88, 93, 94, foram feitas 6 emendas. O brasileiro não levou a sério a reforma de ter, né, em 5 anos depois, ter feito uma reforma, uma revisão da Constituição. A revisão não foi feita, porque só apenas 6 emendas. Através de emendas constitucionais, digamos assim, no forma ordinária do poder constituinte derivado, que é o atual Congresso Nacional, pode fazer alterações de emenda à Constituição através de emenda. Emendas essas que já passam de quase 129 ou 130. É muita emenda? É. Mas como diz o próprio o discurso do Ulisses Guimarães, é muito interessante para reforçar a estúpida ideia de Humberto Costa, que não podia ser diferente, é de Humberto Costa, né? Diz o seguinte, diz Ulisses Guimarães, abro aspas para o saudoso Ulisses Guimarães, diz ele sobre a Constituição, palavras minhas, quanto a ela, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca, traidor da Constituição é traidor da pátria. Né? E ele diz o seguinte, que a Constituinte é tão sublime que previu a sua reforma. Agora, jamais podemos descumpri-la, desrespeitá-la. E se nós convocarmos uma Assembleia Nacional Constituinte, mesmo que seja exclusiva, para fazer a reforma política, nós estamos desrespeitando a Constituição e, portanto, nós seremos traidores da pátria. Estúpida a ideia do lamentável senador Humberto Costa, de Pernambuco. O poder constituinte, gente, é muito importante. É o poder do povo. Ora, o poder constituinte, ele só é convocado uma vez para a constituição, para a formação do Estado ou para a sua reforma ou reformulação. Justifica-se? Justifica-se. Quando o Brasil quis ser um país, vivia sobre as égides das leis portuguesas, até 1823, 1800, né? Com a independência do Brasil, se achou já necessário uma lei, ou a lei máter, uma lei mãe, uma lei suprema, que é uma Constituição. Em 1824, formou-se o Estado brasileiro, com a outorga do Dom Pedro I da primeira Constituição brasileira, que foi no dia 25 de março de 1824. Portanto, nós estamos, o ano que vem, completando 200 anos de história constitucional. Espero que o ano que vem, dia 25 de março, se faça uma grande festa cívica no Brasil em comemoração aos 200 anos de história constitucional. É muita coisa, graças a Deus. Tá? Aí foi o golpe, aí ela durou de dia 25 de março de 1824 até o dia 14 de novembro de 1889, quando houve o golpe de Estado e se implantou a República. De 15 de novembro de 1889 até 1930, a Constituição Republicana, da Velha República. Em 1934, nova Constituição. 1937, uma Constituição conhecida como a Constituição Polaca, porque ela veio com princípios ditatoriais da Polônia. Uns dizem que ela nem vigorou, porque ela tinha na sua previsão a convocação de um plebiscito, e esse plebiscito não aconteceu, porque Getúlio Vargas, que era um ditador, não deixou. 1945, uma nova Constituição, uma nova convocação de uma Assembleia. A reformulação do Estado. Por que em 1945? Porque vivemos de 30 a 45 a maior ditadura do Brasil, que foi a ditadura de Getúlio Vargas. De 45 até abril de 1964, nós vivemos sobre a égide da Constituição de 46. Uma Constituição democrática, uma Constituição que previu vários avanços, principalmente com relação aos municípios, e enfim.
Em 1967, uma nova Constituição. Em 1969, uma nova Constituição com a emenda, foi a Constituição com a emenda de 69, a emenda, Constituição de 67 com a emenda de 69. Em 1984, com a redemocratização, havia necessidade de uma reconstrução do Estado, porque nós precisávamos de recuperar a democracia que tinha sido deturpada, destruída pelo governo militar, pela ditadura militar de 1964. Sarney convocou na emenda número 26, se eu não me engano, da Constituição de 67, convocando a Assembleia Nacional Constituinte, que tomaria posse no dia 1º de fevereiro de 87 de 86 de 87 e elaboraria uma nova Constituição, que de fato aconteceu, que no dia 5 de outubro de 1988 tivemos a Constituição da República promulgada, né, no dia 5 de outubro. Essa Constituição, portanto, ela tinha uma previsão de revisão em 5 anos, como falei, não foi feita, porque os políticos não se interessaram, né? Os políticos não se interessaram, e agora ela tem sido altamente atacada pelo poder constituinte derivado, porque o Congresso Nacional, qualquer coisa que faz uma reforma constitucional, e já passa de 129. Se a gente contar as de revisão 6, 128 mais 6, daria 134 emendas constitucionais em 34 anos de existência. É muita emenda. Falta de respeito à Constituição. Agora, essa previsão de convocar a Assembleia Constituinte exclusiva para resolver problema político é desrespeitoso, é desonesto, é faltar com respeito à dignidade do povo brasileiro. Porque essa Constituição, ela tem como base, como estrutura, acho que falta ao senador Humberto Costa essa leitura, né, que ele diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, além do pluralismo político, além de outros princípios. Tá, gente? Então a gente precisa respeitar a Constituição, não tem essa previsão. Qualquer convocação de Assembleia Constituinte, seja ela para que for, é desrespeitar. E tem uma coisa: a Assembleia Nacional Constituinte, como é do povo, tem o poder de rasgar esta Constituição, destruí-la e instituir uma Constituição que não quer dizer nada. Esta Constituição há de ser respeitada, há de ser preservada pelos valores sociais, pela estrutura da democracia que ela nos garante. Se não fosse essa Constituição, hoje nós estávamos vivendo uma ditadura do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele tinha tirado todos os direitos do povo e estava governando somente para ele e para a família dele. Mas foi essa Constituição, e graças ao Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes, que é o poder judiciário, que sustentou a democracia brasileira. Então essa Constituição, ela precisa ser respeitada. Lamento dizer ao meu caro senador Humberto Costa da estupidez, da ideia podre do PT de querer uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer reforma política. A reforma política se faz com vergonha. Falta vergonha aos políticos, inclusive os do PT, que estão lá interessados apenas nos partidos, mas esqueceram o povo. Os partidos políticos têm que ser ideológicos e não de empresários, como é hoje o Brasil. O Brasil não pode ser de Kassab, o Brasil não pode ser de Bivar, o Brasil não pode ser de Costa Neto. O Brasil é dos brasileiros. Mas, infelizmente, essas pessoas que têm partido político são donos dos partidos, são corrompidos pelo poder, estão levando a nossa democracia para o fundo do poço. Mas não é por culpa da Constituição, é por falta de vergonha dos políticos. Quando os políticos respeitarem o povo, respeitarem a democracia, respeitarem a Constituição, ela é suficiente para garantir como o presidente da República governa. O presidente da República tem que governar com o poder do Congresso Nacional. Ele tem que governar em harmonia com o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que está faltando é o Congresso Nacional
parar de ser omisso quando é para ser firme e ser comprado e corrompido com as verbas da União Federal e dos empregos e dos órgãos públicos. Quando não se distribuir a partido nenhum, Condevasp, Sudene, Sudam e companhia, eles vão votar por ideologia e por consciência. Infelizmente, eles estão votando lá por cargos e por empresa pública. Por isso que o Brasil é nesta confusão. Mas não a reforma política através de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque isso é desrespeito à soberania nacional, desrespeito ao povo brasileiro e desrespeito à nossa Constituição, pois ela não tem essa previsão. A reforma política tem que ser feita através da vergonha dos políticos, inclusive os políticos do PT, que tem que parar de fazer conchavos e só disputarem poder em Brasília e falar mais pelo povo. Muito obrigado e até a próxima.